Olá, vamos desenvolver aqui uma lógica fazendo a sequência conforme está aqui no FluidSim. E vamos fazer a sequência segundo está aqui o nosso diagrama de pneumático. Vamos aqui colocar nessa sequência fazendo A mais, aí B mais, C mais, V mais, aí C menos, A menos, C mais, V menos, C menos e B menos. Nessa sequência nós estamos considerando uma mesa que tem o eixo x, y, z e a ventosa para pegar a peça. Eu tenho este movimento, ó. Quando eu faço a mais, eu estou acionando esse sentido aqui da mesa. Então o braço ele faz a mais, ou x mais, tá? Nós estamos chamando aqui de a mais. Aí aqui vai ser B mais, aqui vai ser B mais, é esse sentido. Então, B mais, e aí eu tenho C mais. C mais ele vai descer, neste ponto aqui, ele vai descer para pegar a peça. Então ele vai descer, então vou fazer aqui, ó, aqui vai ser C mais, e ele vai liberar a ventosa, ou a válvula da ventosa. Então aqui eu tenho V mais, ele pega a peça, e aí ele vai ter que subir. A subida dele é C menos. Então aí eu tenho a subida dele. Posso fazer o contrário aqui. Fazer o contrário, a C menos, esse sentido. Aí C menos, ele vai segurar a peça, subir, C menos, aí eu tenho A menos, aqui é A menos. Então, se aqui está nesse sentido, então o sentido contrário é A menos. Então vai ser esse sentido aqui, ó. Ele vai retornar, então eu tenho A menos. A menos, aí ele vai descer novamente, vai descer, então aqui eu tenho C mais, e aí ele vai soltar a peça, ele vai soltar a peça neste ponto aqui, ó. Então aí eu tenho V menos, então ele pegou a peça neste ponto, ok, e soltou neste ponto aqui, ó, neste ponto. Então, V menos, aí ele vai subir novamente, ok? Então, é C menos. Aí eu tenho C menos, C menos. C menos, ele subiu, aí ele está nesse ponto, aí ele vai fazer B menos. Se para lá é B mais, aqui vai ser, nesse sentido, B menos. Vai ser B menos. Ele vai descer. E aqui eu tenho B menos. Então, é isso que esse movimento aqui vai fazer. Ok? Então, nós iremos aqui fazer esse movimento no FluidSim. Correto? Só que utilizando a programação com CLP Step 7 300. Vamos lá abrir o TIA Portal. Vamos aqui abrir o TIA Portal. O CLP 314C 2PNDP. Aqui eu tenho a minha programação utilizando a linguagem Graph7. Eu vou estar explicando, que é um pouco longo para não pegar muito tempo. Então eu tenho, a linguagem Graph7 é feito de passos e transições. Ok? Passos e transições.
eu criei uma FB aqui, eu venho aqui, ó, em add new block, eu criei uma FB, cliquei, dei 2 cliques lá, ele abriu a janela, eu vim aqui, selecionei em Graph7. O FB, ele tem as 5 linguagens: Ladder, diagrama de blocos funcionais, STL, lista de instruções, e SCL, texto estruturado, e o Graph7. O FC só tem as 4 linguagens, não tem o Graph7, 2 linguagens gráfica, Ladder e FBD, e 2 textuais, que é lista de instruções e texto estruturado. Ok? Então, criei essa FB1, chamei lá no main. O main é o OB1, é o OB principal. Ele criou uma DB. Essa DB pertence a essa FB. Ok? E aí, na FB, eu fiz a minha programação. Vamos lá, explicar o que foi feito aqui. No primeiro passo, ok? No primeiro passo, aqui, eu resetei todas as válvulas. V1, V2, aqui eu resetei todas. Ela está ocupando o primeiro byte. Aliás, a válvula V1, V2, V3, V4 está ocupando o primeiro byte. Aqui é 0.0, aqui é 0.1, 2 e 3. E V5, V6, V7 é o segundo byte. Então, inseri o primeiro passo, ele já vem inserido automaticamente, resetei tudo. E aí eu vou começar inserindo 2 botoeiras, B1 e B3. A B1, o B1 pelo FluidSim, eu utilizei, ok? O B1, ele está no... O B1, ele está no endereço aqui, ó, pelo B1, está no I1.1, está no bit 1. O B1, ele está no bit 1, e o B3 está no bit 2. O B1 é ciclo único e o B3 ciclo contínuo. Ele vai ficar setado aqui. Ok? Então, voltando aqui, eu vim, resetei tudo. Quando eu apertar B1 ou B3, eu vou fazer o A avançar. Ou seja, o cilindro A avançar. Ele avança porque V1 é que faz ele avançar. V1 faz avançar, V2 faz retornar. Então, eu tenho aqui V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. E aí nós vamos montando a nossa programação. Vamos aqui avançar. Coloquei aqui um qualificador tipo D, que ele é um on delay. Depois de 1 segundo ele vai acionar essa variável. O cilindro A, ao avançar, vai bater no 1S1. O 1S1 fecha, depois de 1 segundo esse Y fecha, e aí passa para o próximo passo, que avança B. O B avançando vai bater no 2S1. Nesse passo, eu vou resetar o V1 e vou setar o V3, que é responsável para o cilindro B avançar. E mando acionar uma variável Y2, que está num qualificador tipo D, é um on delay. Quando o cilindro B avança, bate no 2S1, o Y1 depois de 1 segundo fecha e parte para o terceiro passo. Neste passo eu vou resetar o V3 e setar o V5, que faz o cilindro C avançar. E coloco um qualificador, uma variável no qualificador, um Y3. O cilindro C, ao avançar, bate no 3S1 com a variável Y3, passa para esse passo, que é o V+. Quem faz o V avançar é o V7, aqui, V7. Eu vou resetar o V5, sempre resetando a anterior e setando a posterior. O cilindro V, ao avançar, ele bate no 4S1.
O Y4, depois de 1 segundo, fecha, passa para o próximo passo, que é retorno de C. Retorno de C, quem faz C retornar é o V6. Eu vou resetar o V7 e setar o V6. Y5, com tempo de 1 segundo. O cilindro C, ao retornar, bate no 3S0, com o Y5 fechado. Vou passar para esse passo, que é retorno de A. Reseto o V6 e quem faz o cilindro A retornar é o V2. Vou setar o V2, coloco uma variável Y6. O cilindro A retornando bate no 1S1 com a variável Y6 fechando. Retornei aqui em cima com 1S0 com o retorno do cilindro A. O Y6, eu vou fazer o C avançar novamente. O A avançando, reseto o V2 e seto o V5, que é o avanço de C. C vai bater no 3S1 com o Y7 fechado. Eu vou fazer o V retornar. V retornando através do 7 de V8 e reseto o V5, uma variável Y8. A válvula V8 faz o cilindro V retornar, ele vai bater no 4S0, com F8 eu vou passar para esse passo que é C-, retorno de C. Vou setar o V8 e setar o V6, variável Y9. Com o cilindro C retornando, aqui retornando, bate no 3S0 com Y6. Vou passar para o último passo, que é o retorno de B. Vou resetar o V6 e setar o V4, que é o retorno de B. E o B vai bater no 2S0 com Y10. Eu vou retornar aqui no início, no passo início, retornando, resetando todas as variáveis. Está aí, vamos estar testando. Eu vou conectar com o PLSim, fazer o download, vou aqui monitorar, e aqui eu vou colocar no modo RUM. O FluidSim, eu vou vir aqui na opção, e vou mandar conectar com o modo OPC. Ele vai abrir o modo OPC, e aí vou estar fazendo a simulação. Vamos colocar mais para cá, colocando o modo simulação, o FluidSim. No modo simulação, eu vou diminuir aqui. Aqui está o PLSim. Vamos abrir mais isso aqui. Vamos aumentar aqui para a gente ver todos os passos e para vocês estarem acompanhando. Então eu tenho avanço de A, avanço de B, avanço de C, então A mais, B mais, C mais, V mais, C menos, ó, C menos, A menos, aí retorno aqui, C mais, V menos, C menos, aí está a nossa sequência e volto lá em cima. Eu vou aplicar aqui o ciclo único, aperto B1, então A mais, B mais, C mais, V mais, C menos, A menos, volto lá em cima. C mais, V menos, C menos e B menos e retorno lá em cima. Volto lá. Tudo depois de 1 segundo. Ciclo contínuo, vou apertar ciclo contínuo. Vai ficar fechado aqui, tá? O B3. E aí ele faz toda a sequência retornando aqui em cima. Aí está o Graph7 nessa sequência da mesa manipuladora, pegando peças. Isto aqui é feito com
válvula duplo solenoide. 5 vias, 2 posições, duplo solenoide. Depois nós iremos fazer com simples solenoide esse mesmo circuito. Até a próxima.